Hoje, nós vamos falar da teoria crítica, a perspectiva filosófica que se recusa a aceitar o mundo como ele é. A Escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer e Marcuse, que nos convidam a olhar para a modernidade e perguntar: se o progresso era para libertar, por que ele também aprisiona? A teoria crítica nasce da percepção de que algo deu errado no coração da modernidade. A liberdade virou performance, a autonomia virou slogan, a crítica virou opinião descartável. Vivemos num tempo em que a experiência humana é colonizada pela lógica da eficiência. A pergunta da teoria crítica é simples e devastadora: quem pensa por você? É você, ou é o sistema que te diz o que desejar, consumir, temer e perseguir? Se o pensamento não é nosso, a vida também não é. A teoria crítica vai surgir no século XX, por volta da década de 30, no Instituto de Pesquisa Social, em Frankfurt. Nesta época estava acontecendo na Europa uma modernização acelerada que ocasionou uma grande desigualdade social. A experiência do século XX revelou que o progresso tecnológico não garantiu emancipação moral, produzindo guerras mundiais, totalitarismo, genocídios, manipulação midiática. O iluminismo entra em crise. A razão iluminista, que prometia libertação, agora convive pacificamente com a barbárie. Com o avanço do fascismo e nazismo na Europa, Adorno e Horkheimer, que são judeus, são perseguidos e precisam se exilar nos Estados Unidos. Lá, algo chama a atenção: mesmo sem ditadura declarada, também existe controle. Não através da violência direta, mas através da cultura, da mídia, do entretenimento. No pós-guerra, eles percebem o nascimento de uma nova forma de dominação, uma dominação suave, confortável, sedutora. Não manda obedecer, ensina a não questionar. Adorno e Horkheimer mostram que o iluminismo tinha uma ambiguidade interna, acreditava que a razão libertaria o ser humano da superstição e do medo, mas esta razão transformou o mundo em objeto de manipulação. A razão se transformou em instrumento, uma máquina de calcular, otimizar, comparar, controlar. A isso, Adorno e Horkheimer chamam razão instrumental. Uma razão que não pergunta: isso é justo? Isso é humano? Isso faz sentido? Ela só pergunta: como fazer funcionar? Como produzir mais rápido? Como controlar com mais eficácia? Essa razão organiza o mundo, mas não o transforma. A liberdade desaparece não por repressão, mas por automatização. A cultura de massa surge quando a cultura passa a ser produzida e distribuída para grandes públicos, graças aos meios de comunicação, como rádio, cinema, televisão, revistas, e hoje, também na internet. Mas isso não é negativo em si, uma vez que o acesso se amplia, a cultura deixa de ser restrita às elites. Porém, quando essa cultura começa a ser produzida de modo padronizado, repetitivo e orientado ao consumo, ela deixa de ser expressão e se torna mercadoria. Neste momento é que a cultura de massa passa a ser feita pela indústria cultural. A cultura, aquilo que deveria ampliar a sensibilidade, virou produto. Filme, música, notícia, moda, opinião. Tudo formatado, tudo repetido, tudo feito para ser consumido. A indústria cultural não quer que você pense, ela pensa por você. Ela oferece diversão, sim, mas é uma diversão direcionada. A indústria cultural é eficaz porque ela não obriga ninguém, apenas induz subliminarmente a aquisição de produtos e ideias. Propõe a ideia de que todos fazem e querem a mesma coisa, e o indivíduo deve se adequar ao coletivo que lhe é apresentado, onde todos compram o mesmo, todos pensam o mesmo, todos se indignam com o mesmo. A cultura moderna passa a funcionar segundo a lógica da produção em série. Padronização de formas, repetição de conteúdos, entretenimento que neutraliza o pensamento crítico do indivíduo. A indústria cultural não precisa suprimir liberdade. Ela apenas ocupa o tempo e o pensamento antes que a liberdade aconteça. A racionalidade instrumental não fica restrita à cultura. Ela se expande para toda a vida social. O resultado é a sociedade administrada, na qual as relações são reguladas por métricas. O tempo é colonizado pela produtividade.
O comportamento torna-se previsível. Com isso, a dominação deixa de ser externa e passa a ser internalizada como hábito, rotina e expectativa. As pessoas deixam de ser constrangidas a obedecer e passam a naturalizar o modo de vida que as prende. Adorno descreve outro problema da sociedade moderna, uma situação em que a educação não forma sujeitos críticos, mas apenas treina pessoas para se adaptar ao sistema. Na prática, significa que existe informação, mas não existe reflexão. A pessoa sabe repetir frases, teorias, autores, mas não consegue reelaborar com suas próprias palavras, nem relacionar com a própria vida, ou seja, é um saber pela metade. Prioriza o desempenho, nota, produtividade, currículo, mas sem formação de pensamento crítico. É uma educação que não emancipa, que não liberta, que não produz autonomia, educa para produzir. Com isso, a educação na época de Adorno acabava produzindo conformidade, sem formação crítica. Formar não é acumular conteúdos ou repetir reflexões alheias, é aprender a pensar por conta própria. Marcuse observa que, na sociedade industrial avançada, a dominação não se dá apenas através da consciência, mas do desejo. Ele afirma que o sistema produz necessidades falsas. Não desejamos porque queremos, desejamos porque fomos ensinados a desejar. Assim, o sujeito se identifica com aquilo que o domina. Ele passa a defender voluntariamente o modo de vida que o limita. A emancipação exige reencontrar a capacidade de desejar contra o sistema, pela arte, pela sensibilidade, pela imaginação e pelo corpo. Quando o desejo é capturado, a alma também é. A liberdade começa quando aprendemos a desejar por conta própria. Para entender toda essa discussão, é importante perceber a sequência lógica dos conceitos. Tudo começa com o Iluminismo, que resgatou a confiança na razão. A ideia era libertar o ser humano do medo e da superstição. Neste período, surge a cultura de massa, a produção e distribuição de cultura para grandes públicos, iniciando através da imprensa, depois através do rádio, cinema, TV e hoje das plataformas digitais. Até aqui, isso não é um problema, é apenas ampliação de acesso à cultura. O problema começa com a razão instrumental, que é a forma de racionalidade moderna voltada para a eficiência, controle e organização. É uma razão que não pergunta por quê, mas apenas como fazer funcionar. Neste momento, a cultura de massa passa a ser padronizada, repetitiva e orientada ao consumo. Ela se transforma naquilo que Adorno e Horkheimer chamam de indústria cultural. Nesse ponto, a cultura não é mais expressão, mas produto, feito para ocupar, distrair e evitar a reflexão. A razão instrumental também vai produzir a semiformação, um tipo de formação que transmite conteúdos, mas não produz consciência crítica. O indivíduo sabe coisas, mas não elabora sentido, possui informação, mas não desenvolve autonomia. O resultado disso é um bloqueio da crítica. As pessoas até têm informação, mas não conseguem transformá-la em reflexão própria. Assim, a sociedade se torna o que Adorno chama de sociedade administrada. Tudo regulado, previsível, organizado para funcionar, mas sem espaço para autonomia, para pausa e para escolha. Por fim, vem a dominação sem opressão explícita. Não é necessário mandar obedecer. Basta ensinar a não questionar. Agora, vamos trazer isso para hoje. Primeiro, pense nas redes sociais. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, e até as de streaming, como Netflix, Prime Videos, etc., que através de algoritmos que escolhem o que vemos, o que desejamos e o que pensamos que precisamos, transformando nossa atenção em mercadoria. Isso significa que existe uma padronização da opinião. Resultado disso, as pessoas começam a repetir discursos prontos, frases prontas, indignações prontas. Tudo rápido, tudo fácil, tudo superficial. Ao mesmo tempo, a semiformação continua atual. A educação que antes, na época de Adorno, priorizava o desempenho, nota, produtividade, currículo, mas sem formação de pensamento crítico, hoje a educação não consegue entregar à sociedade nem isso. Fora algumas exceções, temos atualmente uma educação travestida de formadora de pensadores críticos, porém, só consegue entregar à sociedade pessoas sem conteúdo,
que repetem frases feitas, militam por causas sem saber o porquê, reproduzindo uma forma coletiva de agir, com medo de serem cancelados. É entregue aos alunos um discurso de militância pronto, que não tem espaço para perguntar: o que isso significa? É assim que se muda o mundo? É errado pensar diferente? Temos uma sociedade administrada que controla todos os nossos atos e até pensamentos. E é exatamente aqui que a teoria crítica continua atual. Ela nos oferece ferramentas para reconhecer esses mecanismos e resistir a eles. Resistir pode significar coisas pequenas, mas profundas. Questionar o automático e muitas vezes até o que parece óbvio. Criar tempo para reflexão. Valorizar perspectivas próprias. Recuperar a imaginação e a sensibilidade. A crítica não é um fim. Ela é um convite para reaprender a viver. E agora, o que fazer? Emancipar-se é recuperar o tempo interno, é reaprender a sentir o que sentimos, é recusar o ritmo que nos adormece e é criar espaços onde o pensamento possa respirar, a arte não seja mercadoria, o desejo seja nosso e a vida seja escolha, não rotina. A teoria crítica não quer destruir o mundo, ela quer restituir o humano, e isso começa com um gesto simples e revolucionário: parar, olhar, sentir e pensar, em vez de reagir, escolher. Emancipar-se não é romper com a técnica ou com a modernidade, é reorientar a razão da instrumentalidade à reflexão, é recuperar o tempo para pensar, o silêncio que permite a interioridade, a arte que desestabiliza, o diálogo que transforma. A emancipação é um processo lento, subjetivo e coletivo. Ela começa quando o sujeito recupera a capacidade de dizer: eu não quero só funcionar. Eu quero viver. Aqui estão as referências deste trabalho. A teoria crítica só faz sentido se puder ser vivida. Isso não é só conteúdo. É um convite à reflexão. Obrigado.